Graça e paz, meu povo, como vocês estão? Tô fazendo um vídeo meio diferente hoje, com um cenário totalmente diferente do normal que eu costumo fazer, porque esse vídeo eu tava demorando um pouco e eu não indico vocês fazerem isso, porque o Senhor já tinha me pedido para eu poder falar sobre isso aqui, trazer essa palavra para vocês e eu simplesmente negligenciei. Isso não é correto, não é bom. Nós precisamos obedecer a Deus. No momento que Ele fala, no momento exato que Ele fala, nós precisamos fazer no momento exato. Porque a gente não sabe se tem alguém que necessita ouvir aquela palavra naquele momento. Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele sabe e sonda o coração de todas as pessoas. E a gente não tem noção do que acontece. Às vezes nem na nossa vida, quem dirá na vida de outras pessoas. Por isso que a gente tem que obedecer quando o Senhor fala. E eu acabei gravando outro vídeo, perdi, apagou sem querer. E eu tô voltando aqui para gravar novamente. Porque eu quero te lembrar, através desse vídeo, através da palavra que o Senhor me deu, eu quero te lembrar que existe uma promessa sobre sua vida, existe sim uma palavra de Deus, de algo que muito grande que você vai viver, e você precisa confiar nessa palavra dita pelo Senhor. Você precisa confiar na promessa que o Senhor tem para você, e você precisa caminhar como quem já tomou posse da palavra. Você precisa caminhar entendendo, tendo convicção de que aquilo vai acontecer com você. E eu vou te trazer uma história que o Senhor me apresentou para fortalecer minha fé e também para compartilhar aqui com vocês. É a história da mulher de Manoá. Quem foi a mulher de Manoá? A mãe de Sansão. A mãe de Sansão, uma mulher estéril. E o anjo apareceu para ela. Eu vou contar a vocês, depois vocês vão lá em Juízes 13. Juízes 13 fala tudo referente ao início, como aconteceu antes mesmo de Sansão, a mãe dele dar a luz a ele. O que aconteceu, como foi que ela descobriu que daria a luz a um menino, a um filho. Depois vocês vão lá em Juízes 13 e ler todo o capítulo, que vocês vão entender o que é que eu tô falando. A mãe de Sansão, ela era estéril. O Senhor enviou um anjo para avisar ela que ela teria um filho, que ela iria engravidar. E ele deu a seguinte instrução a ela: tenha cuidado com o que você vai beber, com o que você vai comer. E outra coisa, siga as instruções. Você ficará grávida e dará filho e dará luz a um filho. E ela, simplesmente, essa mulher incrível, que eu aprendo muita coisa com a mãe de Sansão. Mulher incrível, que traz como exemplo, não só para mim, mas para você também, que tá aí me assistindo agora. Ela confiou no que o anjo falou. Ela simplesmente foi compartilhar com o marido dela. O marido dela orou, que é Manoá. A Bíblia só cita o nome dele, Manoá. E ela compartilhou com ele, ele orou para que o anjo aparecesse para ele, para confirmar a ele o que tinha dito, o que o anjo tinha dito à mulher. E algo magnífico, deslumbrante, que eu peguei para minha vida, eu nunca mais vou esquecer disso. É quando o Senhor me der uma promessa, me lançar uma palavra sobre a minha vida, me falar algo, eu não vou perguntar como vai ser, não vou dizer minhas impossibilidades,
não vou discutir com Deus, não vou duvidar, não vou me vitimizar, só vou tomar posse e perguntar ao Senhor como eu devo agir quando essa palavra se cumprir. Gente, caiam para trás também. Eu caí para trás, eu falei, meu Deus, quantas vezes o Senhor fala, que vai fazer algo na nossa vida e a gente duvida. E a gente perde a bênção e não pergunta, e esquece simplesmente de perguntar ao Senhor como eu devo tratar isso quando se cumprir. Como eu devo cuidar disso, o que eu devo fazer, qual tem que ser o meu comportamento quando essa palavra se cumprir. E foi isso que Manoá e a esposa dele fez. No versículo 12, é o único versículo que eu vou ler aqui para vocês, diz assim: Então Manoá perguntou: Quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar um menino? Qual será o trabalho dele? Gente, esse versículo foi o suficiente para eu cair para trás e eu falar, meu Deus, me perdoa. Quantas vezes o Senhor me deu uma palavra, e eu simplesmente olhei para o meu cenário, desacreditando daquilo que o Senhor me falou, duvidando muitas vezes do que o Senhor me falou, me vitimizando muitas vezes, minha mente simplesmente me sabotando, fazendo com que eu entendesse que não iria acontecer aquilo, pelo cenário que eu estava vivendo no momento, pelo atual momento que eu estava vivendo. E eu esqueci de perguntar ao Senhor: e quando a tua palavra se cumprir, o que eu devo fazer? Como eu devo agir? E foi simplesmente esse versículo que cortou meu coração, pelas vezes que eu não perguntei ao Senhor isso e simplesmente duvidei da palavra dele. E eu quero que hoje você também tome posse dessa palavra e veja esse versículo como um exemplo de que sim, o Senhor, ele fala e ele cumpre. Muitas vezes não é que o Senhor não vai fazer, porque o Senhor, ele vai fazer, ele é fiel, ele fala, ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que o Senhor fala a nosso respeito, se andarmos na linha, se obedecermos a palavra, se não fugirmos do chamado nem do propósito, nós iremos sim viver tudo o que o Senhor nos falou. Porém, nós temos que confiar, nós temos que seguir as instruções dadas pelo Senhor para que aquela promessa se cumpra e para que nós consigamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, de tudo aquilo que Ele falou que iria fazer. Só precisamos confiar. E eu te desafio hoje, lê o livro, capítulo, na verdade, o capítulo todo, porque é muito incrível, do início ao fim. Você tem que ler para você sentir a mesma coisa que eu senti. É incrível. O capítulo 13 de Juízes, onde fala da mãe de Sansão, esposa de Manoá. Foi incrível a caminhada desse casal nesse início, antes da vinda de Sansão. Leiam, reflitam e tomem posse daquilo que o Senhor já te falou. Não olhe para o seu cenário, não olhe para a sua dificuldade, não olhe para o momento que você está vivendo. Creia que o Senhor irá fazer. Sim, Ele irá cumprir. E o nosso papel, o seu papel, o meu papel, é só perguntar ao Senhor como devo cuidar do que o Senhor vai liberar para mim. Você foi chamado para ser dono de várias empresas,
ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, ser rico, ter riqueza. Você foi chamado para isso. Você, mulher estéril, foi chamada para ter filhos. Foi chamada para ter filhos. Você, homem, foi chamado para ser um grande empresário. E Deus já falou isso com você. Mas você está olhando para o seu cenário. Vocês estão olhando para os seus cenários atuais. E não é sobre você olhar para o seu cenário atual, porque quem faz o seu cenário mudar não é você, não são as suas próprias mãos. Então não se preocupa com isso. A mãe de Sansão, ela não se preocupou como iria acontecer. Ela não olhou para o cenário dela atual, para o diagnóstico dela naquele momento. Ela simplesmente compartilhou com o marido, porque a notícia era tão grande, ela tão maravilhosa, que ela compartilhou com o marido e eles tiveram a inteligência de perguntar como eles iriam criar o menino e qual seria o trabalho dele. E eu quero te desafiar hoje a não olhar mais para o seu cenário, perguntar ao Senhor, quando a tua palavra se cumprir, como o Senhor quer que eu distribua o meu dinheiro da forma correta, como o Senhor quer que eu cuide dos filhos que o Senhor irá me entregar, como o Senhor quer que eu gerencie a empresa que o Senhor vai me confiar, como o Senhor quer que eu dê continuidade, andamento, administre os projetos que o Senhor vai colocar na minha mão. É isso que nós devemos perguntar. É isso que nós devemos perguntar a Deus. O ministério, como o Senhor quer que eu conduza o meu ministério? Como o Senhor quer que eu organize a minha agenda? É isso que devemos perguntar. Não devemos duvidar daquilo que o Senhor nos fala. Devemos obedecer, simplesmente, e seguir perguntando como Ele quer que nós venhamos administrar, gerenciar, organizar, criar, cuidar daquilo que Ele prometeu. Eu quero que você reflita sobre isso. Não baixe a cabeça, não desanime. Você tem uma promessa, você tem uma palavra e Deus irá cumprir. Mas você precisa erguer a cabeça entendendo que Deus quer te dar instruções de como se comportar quando essa palavra se cumprir. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.